Tudo bem, pessoal? Como é que estamos? Bora trabalhar um tema bastante, mas bastante corriqueiro nas provas. Vamos falar um pouquinho sobre o tema da responsabilidade civil. Mas nós vamos trabalhar responsabilidade civil do Estado e do agente público, certo? Então, numa prova como essas de vocês, aí no Rio de Janeiro, né, nós temos que observar o seguinte: é uma prova que cobra o conhecimento amplo, porém não profundo. Então você tem que saber um pouquinho de cada uma das frentes ou de cada um dos elementos que integram cada um dos temas do edital. Você tem que conhecer o tema de maneira ampla, porém sem profundidade. A profundidade não é necessário. Você não vai ter perguntas sobre posicionamentos jurisprudenciais confusos, isso não vai acontecer, sobre perguntas práticas, né, daquela que o camarada descreve o que está acontecendo e tudo mais, e ao final pergunta o que deve fazer, né, tudo mais. Dificilmente será nesse sentido. E também, tampouco, perguntas sobre disputas doutrinárias, quando um professor famoso diz uma coisa, o outro diz outra, aí a banca testa se você conhece esses posicionamentos. Legal? Então vamos fazer um estudo dessa forma. Bom, eu vou montar, durante a explicação, este material que já está com vocês, disponível no Telegram, e que vocês devem ter acessado antes de começarmos a aula. Esse material, meus caros, ele não substitui a anotação, não. O que você vai anotar na aula é o conteúdo que você precisa saber. Esse material que você baixou no Telegram e que eu vou reproduzir agora a elaboração aqui durante a aula, é um material que serve para a fixação dos conceitos e uma metodologia de memorização. Você está vendo no material que eu disponibilizei que eu coloco algumas perguntas-chave, né? Bom, qual que é a ideia desse material? Você vai ter as anotações de aula. O que eu te peço é: leia, releia, treleia, mas isso não existe, mas eu vou falar treleia, o material que você anotou. Daí você fecha o material que você anotou e pega esse material que está em suas mãos agora e que você buscou lá no Telegram. E aí você vai perceber que são perguntas-chave sobre os dispositivos centrais da matéria. Então eu quero que você leia uma dessas minhas perguntinhas, feche os olhos e passe mentalmente na forma de resposta tudo aquilo que trabalhamos em aula referente àquilo. Enquanto você conseguir fechar os olhos e repassar, a matéria está apreendida pelo seu cérebro e disponível para a memória. Quer dizer que na hora da prova vai ser perguntado sobre aquilo e seu cérebro automaticamente vai resgatar esses pontos fundamentais. Show? Agora, quando você pegar o meu material de perguntas, ler uma dessas perguntas e não conseguir responder mentalmente de olhos fechados, significará dizer que ali houve uma quebra de memória ou uma quebra de apreensão da matéria. Daí então, você volta para o texto que você anotou comigo, estuda novamente aquele ponto específico, uma, duas, três vezes, fecha novamente e volta para as perguntas que a gente está elaborando durante a aula. Tá bom? Com isso, vai chegar uma hora que você não precisará mais ler o texto anotado em aula. Ele fica lá guardado caso você comece a perder os pontos na memória. E enquanto você puder apenas olhar as perguntas e passar mentalmente tudo que eu expliquei,
significará dizer que você está com a matéria apreendida e disponível para a memória para a hora da prova. Como é que é a pergunta da prova? A pergunta da prova é baseada em palavra-chave, não é? Vê o examinador e coloca lá, com relação à responsabilidade por omissão do agente público. Pronto. Palavra-chave, responsabilidade por omissão do agente público. Quando você ler isso no enunciado, você estará repetindo esse treinamento que você fez comigo. Porque as palavras-chave usadas na prova são basicamente as mesmas que estão nesse meu material que eu estou fazendo para vocês. Como você já vem treinando há um certo tempo, ler essa palavra-chave e lembrar da matéria, na hora da prova, ao ler o enunciado, seu cérebro já está de prontidão e já resgatou. Captou? É legal, né? E funciona, hein? Funciona. É uma das formas. Não existe fórmula certa nem fórmula errada. Existe a fórmula que funciona para cada um. E essa é uma fórmula que funciona para muita gente em geral. É uma fórmula bastante eficaz para a grande maioria. Então, vou convidar você a eventualmente fazer e testar para ver se dá certo ou não. Tá bom? Vamos lá, então? Então, começando agora as nossas explicações e as nossas anotações. Muito bem, meus amigos. Olha só, responsabilidade civil do Estado para o seu concurso. Belezura? Primeira coisa que nós vamos trabalhar são os conceitos gerais. Vamos lá? Então, letra A. O que é responsabilidade civil? Primeira pergunta, né? No campo dos conceitos gerais. O que é responsabilidade civil? Vamos lá? E agora você anota junto comigo, por favor. Responsabilidade civil é o dever que a lei impõe a uma pessoa que tenha causado danos a outra pessoa de indenizá-la ou compensar o dano causado. Belezura? Ponto. Então, responsabilidade civil é isso. É um dever que o ordenamento jurídico impõe de uma pessoa que tenha causado dano a outrem de ir lá e ressarcir, indenizar. É isso. Joia. Segunda pergunta nos conceitos gerais. Quem é que está sujeito à regra pública? Né? Porque nós temos uma regra pública que está na Constituição e uma regra privada que está no Código Civil. Quem é que está sujeito à regra pública, hein? Vamos lá? Coloque aí no seu caderno. As regras públicas de responsabilidade civil previstas no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, são aplicadas a todos os órgãos públicos da administração direta dos três poderes, e aí você vai abrir parênteses. Lembrando que o órgão público pode causar o dano, mas não é o órgão público que responderá ou ressarcirá o dano, pois órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria e
quando causam danos, caberá à pessoa política à qual o órgão público pertença responder por esses danos causados. Perfeito? Joia! Então vai caber à pessoa política. Ah, professor, quem são as pessoas políticas? Tudo bem, eu sei que é um conceito que muitas pessoas sabem, mas alguns não lembram. Pessoas políticas são União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então você colocou agora o quê? Todos os órgãos dos 3 poderes das pessoas políticas. Quem mais está sujeito à regra? Fecha parênteses, ponto. Coloca aí. Também estão sujeitas às regras públicas, as autarquias em geral, vírgula, as fundações públicas e também empresas públicas e sociedades de economia mista que sejam prestadoras de serviços públicos, vírgula, concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Quando o dano decorrer do que, senhores? Da exploração do serviço público. E aí é melhor você explicar para você mesmo. E abra parênteses e coloque aí. Permissionárias, concessionárias de serviços públicos e também empresas públicas e sociedades de economia mista de serviços públicos respondem conforme essas regras públicas, quando o dano causado, troca de cor, sublinha agora, decorrer do que, amigos? Decorrer da exploração do serviço ou atividade pública. Vírgula, capricha agora. Ainda que a vítima do dano não seja usuária do serviço público. Professor, não entendi. Vai entender agora. Quer ver? Exemplos. Os 2 exemplos são de prova. Coloca aí, exemplos. Né? O primeiro, senhores, pedestre é atingido por um pneu que se solta de um ônibus de transporte público que é concessionário desse serviço. Captou? Outro exemplo, senhores, coloca aí. Uma pessoa sofre um choque elétrico ao caminhar na calçada e tocar sua mão em um poste de energia elétrica. Certo? Veja, gente, pedestre é usuário do serviço de transporte público na hora do dano? Não. O cara está andando na calçada, como é que ele é usuário? Não é. Então, naquele dano, naquela hipótese, ele não era usuário. Certo? E o pedestre que toma um choque elétrico, que está andando na rua e bota a mão no poste? Ele também não está sendo usuário da energia elétrica. Só que nos 2 casos, a concessionária de ônibus e a concessionária de energia elétrica causaram danos em virtude da exploração desse serviço público, entendeu?
Fecha parênteses, ponto, se quiser, coloque assim. Quando o dano decorrer, da atividade privada ou atividade estranha ao serviço público, então a responsabilidade civil será pelas regras privadas. Exemplos: acidente de trânsito envolvendo veículo de uma concessionária, certo? Briga de rua envolvendo um empregado de uma concessionária, certo? Tem nada a ver com o serviço público. Nada, nada. Joia? Maravilha. Voltando para o nosso texto, vamos lá? Dando sequência. Depois que a gente pega essas regras públicas, eu vou querer pegar agora um último conceito, o que é a... O que é essa impessoalidade, gente? Vamos lá? Anotem aí. Impessoalidade significa que órgãos públicos e agentes públicos, em regra, não respondem por danos causados quando estiverem no, abre aspas, exercício da função legal, fecha aspas, dentro do, abre aspas novamente, estrito cumprimento do dever legal. Joia? Ponto, mesma linha. Quando um órgão ou um agente público estiver no estrito cumprimento daquilo que a lei exige, significará que quem está agindo é o Estado através do órgão ou do agente. E por isso, esse órgão ou esse agente estarão representando, entre aspas, as mãos do Estado naquele caso e naquelas circunstâncias. Joia? Maravilha. Muito bem, gente. Aí, já que você colocou o seguinte, vamos lá. Teorias. Vamos falar das teorias agora? Letra A. Letra A, peraí, minúsculo, né? Xiii, perdi toda a configuração. Aqui, ó. Põe. Mas que porcaria! Ah, consegui.
Letra A, teorias. Teoria do risco administrativo. Vamos lá? Coloque assim junto comigo, por favor, gente. Essa é a regra geral da responsabilidade civil do Estado. Teoria do risco administrativo. Essa é a regra geral da responsabilidade civil do Estado, que está prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Joia? Ponto. Linha de baixo. Coloca assim. Essa teoria é aplicada quando o dano causado decorrer de uma, agora se escreve em maiúsculo, tá? Ação do Estado ou de seus agentes que cause danos a alguém. Ponto. Põe na mesma linha. A vítima deverá provar apenas. Então, a vítima deverá provar apenas o quê? O dano e, capricha, o nexo de causalidade. Ponto. Mesma linha. A vítima não precisa provar, não precisa provar nem o dolo ou culpa do Estado ou de seu agente, abra parênteses. É uma, abre aspas e põe maiúsculo, tá? Responsabilidade objetiva. Fecha parênteses. E nem a ilegalidade do ato praticado pelo agente ou órgão público. Fecha parênteses, ponto. Então, a vítima, na regra geral, prova o dano e o nexo. Ponto. Beleza? Vamos lá? Voltando para o nosso texto. Essa é a teoria do risco administrativo. Letra B. Teoria da culpa anônima ou falta do serviço. O que é essa daí? Coloque assim, por favor, meus amigos. Essa teoria irá reger danos causados por omissão do Estado ou de seu agente pela não prestação de um serviço público ou, capricha agora, prestação de forma ineficiente. Então, ou não prestou, ou prestou de forma ineficiente. Ponto. Mesma linha, capricha aí. A atual corrente majoritária entende que esse caso de dano por omissão, também é, abre aspas, responsabilidade objetiva, fecha aspas, pois a vítima prova o dano sofrido, vírgula, o nexo causal e a não prestação ou prestação ineficiente de um serviço público. Ponto. Mesma linha. Excepcionalmente, a vítima
do dano poderá querer processar, nesse caso, diretamente o agente público causador do dano. Ponto, mesma linha. Nesse caso, a responsabilidade do agente público passará a ser do tipo subjetiva. E a vítima deverá provar a culpa desse agente público. Ponto. Entendeu? Então, a regra é que mesmo que o agente público tenha feito uma omissão por culpa dele, a vítima do dano processa o Estado. É o que está no artigo 37, parágrafo 6º. Por isso que eu citei o artigo, para você ler esse artigo. Lá diz que o Estado paga pelos danos causados por seus órgãos e por seus agentes. Tá? Então, mesmo que seja por omissão, a regra é que a vítima vai processar esse agente público. Perdão, vai processar o Estado pelos danos causados por esse agente público. Mas, se esse agente público quiser, se essa vítima quiser processar o agente público, aí deixa de ser objetivo e passa a ser, deixa de ser objetivo do Estado e passa a ser subjetivo. Desculpa, gente, é que eu estou com a cabeça um pouquinho cansada, tá? Tranquilos? Maravilha! Voltando para o nosso texto. Olha lá. Existe ainda uma terceira teoria. Teoria do risco integral. Joia? Teoria do risco integral, senhores, significa que, coloca aí, em certas hipóteses expressamente previstas em lei, o Estado responderá sempre, sublinho sempre, independente de quem tenha agido para o dano, tracinho, o órgão ou o agente público. E nessa teoria, o Estado será sempre condenado, bastando provar que o dano ocorrido é referente às hipóteses previstas em lei. E quais são essas hipóteses, tracinho? As hipóteses são as seguintes, coloca aí. Danos radioativos ou nucleares, vírgula. Danos decorrentes de atos terroristas contra a aviação civil e também danos decorrentes de
acidentes gerais ao meio ambiente. Belezura? Maravilha! Então, essa é chamada teoria do risco integral. Show? Vamos lá agora. Pula uma linha, item terceiro. Você tem que saber as regras possíveis de defesa do Estado, gente, para cada uma das três teorias, porque muda. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou copiar aqui e vou transportar para cá, porque nós vamos falar em cada um destes três casos. Vamos lá? Só que não é 4, 5, 6, é ABC. Deixa eu só corrigir aqui, porque esta computadora não entende um cacho do que eu estou fazendo aqui. Letra A, letra B e letra C. Vamos lá? Então, defesas do Estado. Amigos, quando a vítima estiver usando a teoria do risco administrativo, que é a regra geral, né? E que vai ser aplicada quando o dano decorrer de uma ação, de um fazer, de uma conduta, coloca assim: o Estado poderá se defender apenas, sublinho apenas, tá? Apenas quando conseguir provar que houve, capricha aí, culpa exclusiva da vítima, vírgula, ou caso fortuito ou força maior, caso fortuito ou força maior, vírgula, fato de terceiro, e esse eu vou te explicar, tá? Os dois primeiros não precisa, mas esse precisa. Fato de terceiro. Abra parênteses para você explicar para você mesmo o que é um fato de terceiro. Coloca aí. Abra parênteses, mas primeiro me dá atenção que eu vou te explicar, tá? Finja que aqui tem uma viatura da polícia militar parada, porque os policiais estão do lado de fora fazendo uma fiscalização numa certa região. Daí, gente, vem um caminhão em altíssima velocidade, dá uma porrada tremenda na viatura de polícia e arremessa essa viatura de polícia em cima da vítima. E a vítima sofre machucados. Que culpa tem o Estado nisso tudo? Nenhuma, né? Nenhuma. Porque, afinal de contas, não foi o Estado que causou o dano. A viatura de polícia foi apenas um objeto desencadeado na sequência de fatos. Joia? Então, coloca aí, né? Essa história de fato de terceiro. Coloca, escreva assim, tá? Quando uma terceira pessoa causar um evento que envolva o Estado ou o seu agente público como um mero, abre aspas, objeto, fecha aspas, daquela circunstância. Exemplo, coloca isso que eu falei, que esse que eu falei é de prova, tá? Exemplo, quando um caminhão em excesso de velocidade colide em uma viatura da polícia estacionada na rua, arremessando a viatura sobre a vítima, causando-lhe danos. Ponto, mesma linha. O causador de todo o evento é o caminhoneiro e seu caminhão. Tracinho.
os fatos que geraram danos são atribuídos a esses terceiros. Captou o nome? Fato de terceiro? Fecha parênteses, ponto e vírgula. E também, mesma linha, e também, quando o Estado alegar fato do príncipe. Fato do príncipe. Professor, eu não sei o que é fato do príncipe, eu nem sabia que tinha príncipe no Brasil ainda. Tem nada a ver com monarquia. Coloca aí. Abra parênteses depois de fato do príncipe, tá? Fato do príncipe é uma ordem ou uma determinação do Estado compulsória e de cumprimento obrigatório para proteger relevantes interesses públicos ou da coletividade. Quer ver agora? Exemplo. Exemplo. Para conter uma pandemia, olha o exemplo atual aí, né? Para conter uma pandemia, o governo proíbe as pessoas de usarem transporte coletivo e de frequentarem ruas e espaços públicos. Ponto, mesma linha. O vendedor de refeições que foi à falência por falta de clientes não poderá pedir indenização contra o Estado. Não pode, gente. Ainda que essa ordem tenha sido dada pelo Estado. Olha que situação, certo? Fecha parênteses. Ponto. Então, quando falarmos, né, de teoria do risco administrativo, o Estado tem essas 4 formas para se defender. Joia? Letra B, teoria da culpa anônima ou falta do serviço. Coloca assim, por favor, gente. Como, em regra, será responsabilidade objetiva, o Estado terá apenas as mesmas 4 formas de defesa. As mesmas 4 formas de defesa da teoria do risco administrativo. Ponto. Agora a mesma linha capricha, hein? Porém, quando a vítima optar por processar o agente público, passará a ser responsabilidade do tipo subjetiva. E a vítima terá que provar o dano sofrido, vírgula, o nexo de causalidade, vírgula, a ilicitude daquela conduta e a culpa ou dolo daquele agente público. Ponto, mesma linha. Ponto, mesma linha. Nesse caso, vírgula, por ser responsabilidade subjetiva, o Estado ou o agente público poderão se defender por qualquer forma, sublinha isso, tá? Qualquer forma permitida por lei. Ah, legal. E agora, pula uma linha, teoria do risco integral. Vamos lá? Coloque assim, por favor, gente. Quando estiver
provado, sublinha provado, quando tiver provado que o dano é um daqueles descritos especificamente em lei, você lembra, né? Danos radioativos ou nucleares, atos de terrorismo contra a aviação civil e danos gerais ao meio ambiente, tá? Então, quando ficar provado que o dano é um desses quatro, um desses três, tracinho, capricha aí, não haverá meios de defesa previstos para o Estado. Então, não vai ter meio de defesa para o Estado. Ele está direta e automaticamente condenado, gente. Não tem o que fazer. Então, a ação de indenização é só para discutir o valor, tá? Uma vez que esteja provado que o dano é um daqueles, aí a vítima só vai ter que provar, quer dizer, aí a ação promovida pela vítima ou por alguém, né, deverá ser apenas quanto ao valor. Belezura? E para acabar a linha de baixo, coloca aí. Item quarto, responsabilidade do agente público. E aí, meus amigos, você vai colocar um rápido parágrafo introdutório. Coloca assim, por favor. Como visto, o agente público é protegido pela, abre aspas, capricha, impessoalidade, aspas, sempre que estiver agindo no, olha aí, no, abre aspas novamente, escrevi maiúsculo, estrito cumprimento do dever legal, fecha aspas, e nessas hipóteses, eventuais danos que tenha causado ao cumprir a lei serão atribuídas ao Estado, vírgula, e não ao agente público. Tá? Ponto. Mas agora tem uma coisinha a mais para a gente acrescentar. Vamos lá? Coloca assim, por favor. Letra A. Quando que o agente público responde, hein? Vamos juntos? Anote assim, por favor. O agente público deverá responder diretamente perante a vítima quando causar danos fora do serviço público, tá? Então, em relações em atividades particulares, abra parênteses, ainda que utilizando uma arma pertencente à corporação. Fecha parênteses, tal como uma briga entre vizinhos. Ponto. Linha de baixo. Quando o agente público estiver de serviço, ele responderá quando, abre aspas, deixar de agir no estrito cumprimento do dever legal. Joia? Ponto. Mesma linha. Nesses casos, o
Agente público, não, olha o não aí, gente. O agente público não estará agindo com impessoalidade, pois, ainda que durante o expediente de seu serviço público, estará agindo para atender interesses pessoais. Joia? Ponto. Mesma linha. Como ele não está cumprindo a lei exigida pelo Estado, apesar de estar fardado e durante o horário de expediente, sua conduta não será atribuível ao Estado e caberá a ele responder pessoalmente. Exemplo: policial que comete estupro contra uma pessoa, uma mulher que entrou na delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Beleza? Ponto. Então, nesse caso, meus amigos, o policial vai responder pessoalmente. Tá, mas a culpa é da vítima? A vítima vai ter que processar o cara? Não. Vamos lá? Letra B. Como a vítima procede? Vamos lá? Coloca assim, gente. Quando um agente público causar danos fora do serviço público, tal como na sua vida particular e fora do expediente, a vítima deverá processá-lo de forma direta e com responsabilidade subjetiva. Ponto. Linha de baixo. Porém, quando a vítima sofrer um dano causado por dolo, má-fé ou outra causa subjetiva pelo agente público no local de prestação do serviço público ou durante o período de expediente, a vítima deverá processar o Estado e, caso o Estado venha a ser condenado, caberá a ele se ressarcir
daquilo que pagou a vítima em uma, abre aspas, ação de regresso. Fecha aspas. Ponto. Legal? Então, meus amigos, com isso, você viu junto comigo os principais pontos relativos à chamada responsabilidade civil do Estado em uma prova no padrão ou no estilo dessas que vocês vão fazer aí no Rio de Janeiro. Joia? Esse material que eu fiz junto com vocês aqui e que já está disponível para vocês antes da aula pelo Instagram, esse material, meus caros, não substitui a sua anotação. Você percebeu isso, né? Então, você vai estudar a anotação de texto que fizemos juntos em aula, vai responder essas minhas perguntas que fizemos juntos, né, durante a aula, e também vai acessar a plataforma do QC e lá você vai treinar várias perguntas ou da banca da sua prova ou de provas iguais à sua, só que realizadas em anos anteriores. Sempre que aparecer uma coisinha a mais, você transporta para o seu caderno. E se surgir uma dúvida ou alguma coisa que você não está, né, digerindo bem, você me procura pelo Instagram, tá bom? Me manda, professor, eu tive aula com você lá no QC, assim, assim, assim. Fiquei com dúvida. Quebra um galho aí e me explica novamente? Eu te explico de novo com o maior prazer. Tá bom? Então, o recado desta aula era esse. Vou desejar a todos muito boa noite, né? E vamos que vamos. Vamos estudar, caprichar, rachar e ir super bem na prova. Se Deus quiser, gabaritar em administrativo, tá bom? Fiquem todos muito bem. Um grande beijo, abraços. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigado.